Moisés. Este homem foi muito importante na Bíblia Sagrada. Vamos ver o que aconteceu nessa história? Moisés foi um homem que nasceu no Egito. Muitos anos atrás, lá no Egito, um povo, o povo de Deus, estava sendo escravizado pelos egípcios e eles sofriam muito ali, trabalhando como escravos. Aquele povo clamou a Deus por ajuda, pois estava cansado de trabalhar daquela forma. O faraó era um homem mau que não queria perder aquele tanto de escravos, mas Faraó começou a temer aquela quantidade de pessoas, pois eram muitos escravos naquela época. Então Faraó combinou com o povo dele de não deixar que multiplicassem os filhos do povo de Deus. Faraó teve um plano muito maligno de matar toda aquela criança que nascesse, que fosse homem. Sabendo desse plano mau, uma mulher hebreia teve um bebê chamado Moisés. Este bebê, para não morrer, a mãe dele colocou ele num cestinho no rio, o rio Nilo. A irmãzinha de Moisés, chamada Miriam, ficou vigiando para ver se o cesto iria chegar até aquelas mulheres. Era a esperança que a mãe de Moisés tinha de salvar o seu filho. E aconteceu do jeito que ela queria, pois Deus tinha falado para a mãe de Moisés que ele seria um grande homem. A filha de Faraó achou Moisés ali no rio e pegou para cuidar dele. Deus tinha um plano na vida de Moisés. E ela ficou muito feliz, ela não sabia do plano de Deus, mas ela não podia ter filhos, então ela pegou Moisés para criar como se fosse um filho dela. Passaram-se muitos anos, Moisés estava no deserto. Ele teve que fugir do Egito, pois ele teve um problema com os egípcios. Ele não concordava que os egípcios maltratavam os escravos. Moisés sabia que a sua mãe e a sua família fazia parte dos escravos. Então ele teve que fugir. Um dia Moisés ficou ali sozinho. Ele viu um fogo que queimava em uma sarça. Algo muito estranho acontecia. Um fogo queimava uma planta, mas na verdade ela não se consumia. O fogo ficava ali forte, mas a planta não se queimava. Moisés achou aquilo estranho e ficou pensando o que era aquilo. Mas uma voz saiu daquele fogo e falou o nome dele, Moisés. Eu sou o Deus, o Senhor Deus, e o escolhi. Dou a você autoridade e poder. Diga a Faraó que você é meu enviado e ordene que ele liberte o povo de Israel. Moisés não podia acreditar. Ele se dobrou os joelhos e ficou ali sem saber o que pensar. Deus falando comigo para eu voltar para o Egito? Moisés obedeceu a Deus. Ele foi lá no Egito e falou mesmo com aquela autoridade que Deus tinha dado para ele. Moisés falou a Faraó: deixa o povo de Deus ir comigo para adorar ao Senhor no deserto. Essa é uma ordem de Deus. Faraó olhou bem para Moisés com aquela raiva dele e falou para ele: eu nem conheço esse seu Deus, por que eu vou obedecer você? Nem conheço o seu Deus e não vou te obedecer. O povo fica porque eles são meus escravos. Moisés falou a Faraó: pois virão várias pragas, e Deus realmente devastou a terra do Egito.
mandou 10 pragas terríveis contra o povo do Egito. Primeiro, ele mandou que as águas do rio se transformassem em sangue. Depois ele mandou rãs que ficavam por toda parte, depois piolhos, depois moscas, depois doença nos animais, depois feridas nos animais e nos egípcios. Depois ele colocou chuva de pedras sobre o povo. A 8ª praga foram gafanhotos, que comia tudo que via pela frente. A terra dos egípcios foi devastada pelas pragas de Deus. A 9ª praga foi uma escuridão terrível, mas a 10ª praga foi a pior de todas. A 10ª praga, Deus avisou para o povo de Deus que comessem um cordeiro e fizessem uma ceia, que à noite as casas marcadas pelo sangue desse cordeiro não seriam atingidas pela 10ª praga. A 10ª praga era um anjo da morte que passaria sobre as casas dos egípcios, mas a casa que estivesse marcada com aquele cordeiro não seria atingida. Então, Faraó perdeu o seu único filho naquela 10ª praga. Então ele foi obrigado a deixar o povo de Deus sair do Egito, porque senão ele perderia tudo. Ele já tinha perdido o filho dele, já tinha devastado a terra dele com as pragas que Deus tinha mandado sobre aquele povo. Quando ele deixou o povo sair, ele viu quantas milhares de pessoas estavam indo embora, escravos que estavam indo embora. Era tanta gente que pareciam formiguinhas ali do alto do palácio onde ele estava olhando. Então Faraó pensou: eu não vou perder esse tanto de escravo. Quem vai fazer o serviço? Quem vai construir tudo para mim? Então Faraó viu que precisava daquele povo e foi atrás do povo. Mas quando ele foi atrás, Deus já estava fazendo um grande milagre para salvar o povo dele. Deus estava mandando Moisés fugir com seu povo. O povo de Deus fugiu no meio do mar. Sim, Deus fez Moisés levantar o cajado e abriu o mar para o povo dele passar. Quando Moisés levantou o cajado, Deus mandou tanto poder naquele momento que levantou toda a água do mar. Levantou a água do mar de tal forma que secou o chão no meio para o povo dele poder passar. E o povo de Deus passou a seco toda a travessia do mar. Mas o povo de Faraó, que vinha atrás deles, ficaram olhando para aquilo e tiveram medo. Mas Faraó mandou eles irem atrás do povo de Deus. Mas quando o povo de Faraó foi atrás, Moisés teve uma ordem de Deus. Deus falou para Moisés: abaixa agora o cajado e as águas vão pegar e fechar por cima do exército de Faraó. Então o exército de Faraó todo foi tomado pelas águas que caíram por cima deles. Ali o povo de Deus foi salvo. Através de Moisés, Deus usou a obediência de Moisés. Nós aprendemos com Moisés a obedecer a Deus, pois ele obedeceu a Deus e foi com o povo de Deus para o deserto. Ali começaram outras histórias. Mas até aqui, Deus tinha conseguido um homem que obedecesse a ele. E nós devemos aprender com Moisés